na parte de terça-feira, debaixo dos seus pés. Abrindo então agora a Bíblia no Salmo 47. Vamos ler os versos 1 até o verso 4. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Um parêntese. Você pode ser contra a manifestação através de bater palmas? Existem pessoas que são inimigas de bater palmas, outras concordam em bater palmas. Queridos, isso não é uma doutrina bíblica, mas alguns manifestam sua alegria e regozijo batendo palmas, outros acenando com a mão, outros ficam quietos. Mas ninguém deve acusar, recriminar a ninguém. O que a Bíblia está dizendo aqui, que a expressão de alegria de bater palmas está na Bíblia, mas aqueles que não gostam não precisam aplaudir. Aqui diz em Salmos 47, verso 1, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Você pode louvar a Deus com a voz, você pode louvar a Deus com instrumentos, você pode louvar a Deus com palmas, você pode louvar a Deus da forma como você quiser, porque Deus aceita a expressão de louvor. Salmo 47, verso 2 diz, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Você e eu vamos reinar eternamente na nova terra, tendo Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós seremos súditos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança. A nossa herança é a nova terra, a glória de Jacó, a quem amou. Cantai louvores a Deus. O louvor que sai dos seus lábios é uma forma de louvar, de agradecer, de exaltar e mostrar o seu contentamento por essas promessas preciosas feitas por Deus. Por isso aqui recomenda, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem um povo de Deus, o Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Portanto, louvai ao Senhor. Em longo prazo, o futuro será brilhante. A curto prazo, o mundo está num caos, mas a longo prazo, existe um futuro brilhante. Porém, enquanto esse tempo não chega, lutamos com as consequências da escolha humana que cedeu o domínio do planeta a Lúcifer. Enquanto Jesus não voltar, o mundo jaz no maligno. Quando Satanás compareceu ao concílio celestial, lá no céu, conforme descrito ali em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, ele apareceu como representante do planeta Terra. Ele disse, quando Deus perguntou, de onde vens? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, verso 7. Com isso, Satanás estava declarando que era o proprietário da terra. Ele não foi nunca o proprietário da terra. Ele sequestrou o planeta Terra do Criador, que é Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles passaram para Satanás a autoridade de governar a terra. Mas isto que foi feito pelo primeiro Adão foi desfeito pelo segundo Adão, Jesus Cristo, que morreu por você, que ressuscitou e subiu ao céu, e ele reivindica hoje o poder de governar a terra, porque nós, o povo de Deus na terra, fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, enquanto Jesus Cristo não voltar, o mundo ainda jaz no maligno. Na antiguidade, o pé era usado para indicar essa ideia de propriedade. Deus instruiu Abraão, levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Gênesis 13, 17. Por isso, meu querido irmão, quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16 e 17, mostra que quando Jesus Cristo voltar agora, segunda vinda de Jesus, ele não vai pisar na terra. Por quê? Porque a terra ainda continuará
Com Satanás aqui preso, a terra se tornará um abismo, a prisão de Satanás por 1000 anos. Jesus só vai pisar na terra novamente no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu. Agora, na segunda vinda de Jesus, nós vamos encontrar Jesus nos ares. Jesus não pisando na terra, agora na segunda vinda, mostra que a terra ainda não se tornou propriedade de Jesus Cristo. Aqui será a prisão de Satanás por 1000 anos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Tessalonicenses e vamos ler então o capítulo 4, o verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, falando da volta de Jesus, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os vivos não vão subir para o céu antes dos mortos. Primeiramente, os mortos serão ressuscitados, perfeitos, glorificados. E então vão se unir aos vivos que são transformados no abrir e fechar de olhos. Todos os vivos serão transformados, glorificados. E então os ressuscitados, mas os vivos transformados, seremos todos arrebatados para o céu. Conforme diz 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com eles quem? Os ressuscitados do verso 16. Vamos ser arrebatados nas nuvens. E o finalzinho do verso 17 diz: a encontrar o Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. A encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. Portanto, na segunda vinda de Jesus, ele não pisa na terra. Quando você ouvir a notícia de que Jesus está andando na terra, lembre-se, é o falso Cristo, é Satanás personificando Cristo. Ele vai andar na terra. Mas Jesus Cristo, ele não vai andar na terra, não vai pisar na terra na sua segunda vinda. Somente no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, então Jesus Cristo vai pisar sobre o Monte das Oliveiras que vai se dividir. Por que ele vai pisar no final dos 1000 anos na terra? Aí ele está mostrando que a terra passa a ser dele, propriedade de Deus. Satanás será queimado e a terra será recriada no final dos 1000 anos. Abra sua Bíblia e leia comigo a profecia de Zacarias, capítulo 14. Verso 3 em diante, diz assim: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações no final dos 1000 anos, como no dia em que pelejou, no dia da batalha, e naquele dia, ou seja, no final dos 1000 anos, quando Jesus descer do céu com a nova Jerusalém. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O último lugar que Jesus pisou foi o Monte das Oliveiras. Foi dali do Monte das Oliveiras que ele subiu para o céu. Isso está claramente revelado ali em Atos capítulo 1, versos 9 até o verso 11. Foi dali que Jesus subiu para o céu. E a próxima vez que Jesus pisar na terra, será também sobre o Monte das Oliveiras, isso no final dos 1000 anos. Portanto, ali estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. O Monte das Oliveiras vai ser dividido para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, ou seja, os ímpios vão fugir no final dos 1000 anos, porque Jesus Cristo colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que vai se tornar uma grande planície, um grande vale. O vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Entre estes santos que virão com Jesus Cristo no final dos 1000 anos, está você, estou eu, nós estaremos ali. E aqui diz o verso 8, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Novamente, aqui está falando do rio da água viva,
que procede do trono de Deus, conforme diz Apocalipse 22, verso 1. Aqui está dizendo que no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu e o Monte das Oliveiras se dividir, se tornar um grande vale, vai descer ali a nova Jerusalém e ali haverá o rio de águas vivas. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém, entenda como sendo a nova Jerusalém, águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Será rei dos reis, senhor dos senhores, no final dos 1000 anos. Por isso ele pisa, porque ele declara autoridade sobre o planeta, que um dia foi sequestrado por Satanás, mas que Jesus Cristo resgatou-nos, resgatou a família humana com o seu próprio sangue, e assim agora ele declara a sua autoridade, pisando sobre o Monte das Oliveiras e colocando ali, no grande vale, a nova Jerusalém. Toda a terra em redor se tornará em planície. E o verso 11, e habitarão nela e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Entenda, a nova Jerusalém habitará segura, porque não existirá mais o pecado. Os ímpios foram destruídos e queimados, se tornaram cinzas. Por isso Malaquias capítulo 4 descreve que a morte dos ímpios e de Satanás e dos demônios, ela é tão profunda, tão extensa, que eles se tornam cinzas. Não haverá mais lembrança de Satanás e do mal e do pecado. Malaquias capítulo 4, verso 1 diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. A palavra raiz aqui se refere a Satanás, a raiz do pecado, e os ramos se referem aos ímpios. Todos serão queimados, extintos. Verso 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo, chamado aqui de o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas, e saltareis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E o verso 3 diz: pisareis os ímpios, Malaquias 4, 3, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia, no final dos 1000 anos, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido irmão, a terra é propriedade de Deus, porque Deus criou céus e terra. E embora estejamos passando por esses 6000 anos de pecado, em que o mundo jaz no maligno, Jesus Cristo reivindica a terra. Essa descrição você pode ler porque ela foi feita por Ellen White. Ela escreveu assim: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde, depois da sua ressurreição, subiu ao céu, e onde os anjos repetiram a promessa da sua volta. O profeta escreveu: virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Zacarias 14:5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. Zacarias 14:4. O Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14:9. Ao descer do céu, em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na cidade santa, a nova Jerusalém. E você e eu estaremos lá. Diga amém. Deus seja louvado. Aleluia.